Pastor Fred e os irmãos que estão nos acompanhando, quero começar fazendo uma oração. Você que está em casa pode estar orando também nesse momento, buscando a face do Senhor e também buscando do Senhor entendimento para esse tempo que nós vamos ter todos juntos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora, pedimos perdão pelos nossos pecados e com a ousadia que o Senhor requer dos seus filhos, nós entramos no Santo dos Santos, para pedir que o Senhor esteja do alto, nos revestindo com o poder e com a glória do Senhor e, acima de tudo, que a unção do Espírito Santo recaia sobre as nossas vidas e que nós possamos ser nessa noite um instrumento para que o Senhor possa comunicar aqui na terra quais são os desígnios do coração do Pai desde o céu para cada um de nós. Que essa live, essa oportunidade que nós estamos tendo com os irmãos, seja algo do coração do Senhor. Que não sejam palavras vindas do meu coração, mas sejam palavras vindas do coração do Senhor e que ela possa tocar o mais profundo e o mais íntimo de cada um que está conosco nessa live. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite você que está nos acompanhando, chegou agora. Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. E nesse tempo, nós temos visto, principalmente no mundo cristão, e quando eu falo mundo cristão, aqui eu não quero simplesmente chamar ou falar sobre os evangélicos, os cristãos católicos, evangélicos, enfim, os protestantes, aqueles que, de certa forma, confessam a sua fé em Cristo. E esse é o tempo que nós estamos chegando e que nós ouvimos muito falar sobre, por exemplo, da Quaresma. Por quê? Porque está se aproximando a Páscoa. Estamos ouvindo falar, por exemplo, da Semana Santa. Quem é que nunca ouviu falar da Semana Santa ou até mesmo da própria Quaresma? Então, sobre esse assunto que nós vamos falar nessa live de hoje, gostaria de que vocês se pudessem terem à mão um lápis, um papel, para poder estar anotando, porque no final dessa live eu quero propor a cada um de vocês uma atividade ministerial, uma atividade que você possa também escrever e ter junto com você algo importante, que é aquilo que você adquiriu de ensinamento nessa noite. Bem, a Semana Santa, todos nós sabemos que ela é os 7 dias que antecedem a Páscoa, que é o domingo da ressurreição de Jesus, que é o que o cristianismo atual ele fala sobre isso. E a Quaresma são os 40 dias de santificação relativos ao domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição de Cristo. Isso é o que os cristãos atuais costumam falar que é todo esse processo de Semana Santa e também da Quaresma. Isso quer dizer que muitos dos cristãos estão chegando agora, nesse domingo, no final de um período de consagração. São 40 dias de santificação, ou seja, no próximo domingo, onde nós teremos a Páscoa, esses cristãos que realmente estão se santificando, estão, de alguma forma, buscando aí a sua edificação, por conta disso, estão chegando no final de um tempo que é a santificação da Quaresma. Aqueles que creem e usam a Semana Santa como a sua semana principalmente de buscar a Cristo, também estamos chegando nesse domingo, no final de um tempo de santificação relativo à Páscoa. Isso os cristãos do mundo moderno, né? Então, nós estamos experimentando nesse tempo uma convergência de tempos, ou seja, o final da Quaresma, junto com o final da Semana Santa, e no meio disso tudo existe o que nós chamamos de convergência no mundo natural e também no mundo espiritual, que é o quê? A Quaresma, a Semana Santa, a quarentena. Nós temos aí batalhas, por exemplo, como a pandemia aqui na Terra, e existem outras coisas que nós podemos falar também, convergindo também nesse tempo, que é, por exemplo, além da ressurreição global de Cristo, nós estamos falando de queda na Bolsa de Valores, confinamento, pressões sociais, políticas, de moral, de ética, brigas de todas as formas, ou seja, é um tempo que está terminando espiritualmente para os cristãos, mas ao mesmo tempo ele está convergindo com todo o cenário global que vem se desenhando. Em outras palavras, nós podemos dizer que o Senhor está te chamando, me chamando, nos chamando para atenção para Ele.
E Deus está, de alguma forma, dizendo, ei, eu estou aqui, olhem para mim nesse tempo. E a pergunta que eu começo e quero fazer para ti nessa hora é, Deus já tem a tua atenção nesse tempo? Porque ao mesmo tempo que nós refletimos sobre todo esse evento, sobre Semana Santa, sobre tudo, a pergunta que fica é se Deus tem de nós, nesse tempo, a atenção devida para Ele. Por que eu pergunto? Porque é muito fácil falar sobre esse tempo, falar do tempo, principalmente da Páscoa, que é uma festa cristã, mas falar desse tempo de Quaresma, de Semana Santa, e principalmente falar da Páscoa, ela é como se fosse mergulhar num vasto oceano, aonde você tem uma profundidade muito grande e lugares em que você não tem um conhecimento da onde você está indo. E por isso, o que acontece quando você vai navegar num lugar onde você não conhece, numa profundidade em que você não conhece? O que é necessário para qualquer explorador de águas profundas? É preciso abordar e escolher um ponto de partida para onde você vai mergulhar e confiando também que aquilo que você vai descobrir é algo significativo. Porque se você vai fazer um mergulho em algum lugar, você vai lá por algum motivo. E quando você fala de Páscoa, de Quaresma, de Semana Santa, e todo esse cenário global, e você quer estudar isso, você quer saber sobre isso, a pergunta que fica é, você está se preparando? Você já tem um ponto de partida? Da onde você vai sair para estudar sobre isso? Da onde você vai sair para entender o que está acontecendo nesse tempo? Então, o nosso objetivo nesse tempo agora, principalmente hoje, nessa live, é chamar a sua atenção para que nós devemos crer em algo importante nesse tempo. O nosso objetivo é que você tenha uma intimidade com o Senhor. Esse tempo é mergulhar nas águas profundas do Senhor para conhecer mais dele, conhecer mais quem ele é. Porque as Escrituras, elas falam as riquezas do conhecimento de Deus. Ou seja, há uma grande riqueza nas nossas vidas quando nós passamos a explorar os detalhes desse crescimento que é buscando a Deus. Esse crescimento do entendimento, ele se traduz no quê? Na profundidade da intimidade com Cristo. O grande desafio desse tempo é mostrar que a cruz, ela não é projetada no sentido humano de atrair. A cruz de Cristo não atrai as pessoas. E eu vou explicar melhor. A cruz de Cristo, ela é para espalhar, ela é para avisar. Ou seja, em outras palavras, a natureza básica da cruz é o sofrimento. E, frequentemente, ela nos empurra para longe da cruz. Porque o que acontece é que nós queremos a paz, que excede todo entendimento, nós queremos o amor, nós queremos condições melhores, mas a cruz nos afasta de todo o cenário tranquilo. Todo o cenário tranquilo, a cruz nos afasta. E o que acontece é que essa automutilação da consciência de que o objetivo principal desse tempo de cruz, de crucificação, de percas, ela é voltada para algo importante, que é o amor de Cristo. Uma cruz que mostra sofrimento, mas um sofrimento que pode aproximar toda a humanidade dentro de um grande projeto que foi moldado pelo próprio Senhor Deus e ele vem se apresentando para nós todos os dias das nossas vidas. Esse cenário, esses detalhes que devem ser prestados muita atenção, ele é, por exemplo, feito só para aquele que nós amamos. E aí eu quero explicar melhor sobre isso, porque o que acontece, por exemplo, a gente tem pessoas que nós amamos. Meu filho agora acabou de cair de longboard e se machucou. Mas se nós tivéssemos que, por exemplo, fosse chamados às pressas para doar um órgão vital nosso para um parente querido, para um filho, para a esposa, para um pai, para um irmão, ou seja, o que nós faríamos? Nós iríamos correndo fazer isso, apesar de que haveria um grande problema nisso, dor e mutilação, para que aquela pessoa tenha um órgão vital na sua vida, alguém precisaria perder um órgão vital da sua vida. Isso demanda o quê? Uma mutilação do seu corpo.
Só que é isso que a cruz nos mostra, que apesar de todo o sofrimento de Cristo e a mutilação do próprio Jesus, esse foi um ato de amor. Por quê? Porque o amor explora todos os detalhes. O amor procura entender um todo. O amor não entende e não busca apenas conceitos, partes, mas o amor, ele revela para nós que acima das pequenas partes existe um projeto maior, um projeto grande, e isso está englobado eu e você. Esse projeto maior, por exemplo, você começa a namorar com alguém, aí a Priscila vem e fala para mim assim, olha, Sidney, eu não suporto fazer café. Ora, mas eu gosto de café. Só que a vida não é definida, a vida da Priscila e o meu amor por ela não é definido por um pequeno detalhe dela não gostar de fazer o café. Mas a minha intimidade com a minha esposa, ela se deve ao fato de nós olharmos o todo, a vida toda, o seu caráter, a sua vida, as suas ações e aquilo que ela é. E não é só um detalhe que vai transformar a minha vida ou transformar a minha intimidade com a minha esposa. Quando nós conseguimos ver o todo, então o amor passa a ser aceito e aprovado, e você começa, então, ver que o amor, ele não olha partes, por pior que sejam essas partes, mas ele olha um todo, o global. Agora você olha, para você que está me acompanhando, para você que está ouvindo, olhe para dentro de você agora, nesse tempo, e olhe e faça uma reflexão. Por exemplo, qual parte de você que Jesus não gosta? Ou o que em você Jesus não suporta amar? Você já pensou que se Jesus olhar para nós, para mim e para você em partes, como ficaria difícil o nosso relacionamento com Ele? Porque nós temos coisas muito boas na nossa vida, mas também temos ações muito ruins. Ao mesmo tempo que a gente passa e ajuda alguém num semáforo, a gente ajuda alguma família que está necessitado, ao mesmo tempo nós olhamos torto para alguém que nem nos conhece e tiramos a paz daquela pessoa. São ações pequenas. E por causa dessas ações pequenas, será que Deus, quando Jesus nos olha, Ele nos olha a partir dessas pequenas ações, a partir dessas pequenas coisas, ou Jesus nos olha como um todo? Eu falo o todo porque é importante nós sabermos que nesse tempo, principalmente de Quaresma, Semana Santa, desse confinamento, de toda essa pandemia mundial, o Senhor fala para o seu povo, o povo de Israel, dizendo: o Cordeiro Pascual precisa ser totalmente consumido. Ele fala que toda criança, você conhece essa história. Aqui na minha casa é assim, as crianças não gostam de certas comidas, né? Aquelas folhas verdes amargas, elas não gostam. Algumas coisinhas elas não gostam. Um gosta de arroz, um gosta de feijão, mas a Bíblia diz que deve ser comido tudo. Então, às vezes, o que acontece é que nós somos como essas crianças, que nós queremos de Jesus só o que é bom e o que é agradável. Nós só queremos de Jesus partes que para nós são boas. A Bíblia diz que escolher os ensinamentos e mandamentos de Cristo não é amor. Então nós somos convidados a fazer o que nesse tempo? A comer o Cordeiro Pascual como um todo. Nas Escrituras, Cristo enfatizou a necessidade de conhecê-lo. E quando ele fala isso, você pode imaginar que um dia você ficará de frente com Jesus? A Bíblia fala que todos nós ficaremos frente a frente com o Senhor Jesus um dia. E aí a pergunta que fica é o seguinte: o que você vai sentir no momento em que estiver frente a frente com Jesus? Porque eu tenho certeza que nós teremos várias emoções. Cada um terá uma emoção diferente. Mas o que nós devemos entender nesse momento é: eu o conheço? Ou ele será estranho para mim no dia que eu ficar frente a frente com ele? Você, quando ficar frente a frente com Jesus, o que você vai dizer? Que você o conhece? Serão milhares de emoções? Ou você será apenas um desconhecido para o Senhor? Porque a Bíblia fala o seguinte: muitos chegarão a mim dizendo: Senhor, em teu nome eu curava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: aparte-se de mim, porque eu não
te conheço. Eu te agora convido para que você, a partir desse tempo, tenha uma história com Ele. Ter uma história com o Senhor. Buscar esse Jesus. Ler, conhecê-lo. Buscar o entendimento, buscar aquilo que realmente Ele é. E aí, então, você vai começar a crescer nessa intimidade com o Senhor. Nós estamos entrando na Semana Santa e nós somos convidados a um amor mais profundo. O que é esse amor mais profundo? Um amor de conhecimento íntimo com Cristo. Nós entramos na história e nos detalhes. Para mais que, quando nós queremos desejar o Senhor, o que acontece? Então, nós temos conforto nele. Quando nós buscamos o Senhor, então, os nossos objetivos não é o conforto, mas sim o conhecimento de Deus. As pessoas estão inconsoláveis nesse tempo. O que será de nós? O que será da economia? O que será do país? O que será do mundo? O que será? O que será? O que vai acontecer? Mas o que nós, como cristãos, deveríamos estar buscando nesse tempo é conhecer intimamente o Senhor. É conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor. Por que eu falo isso? Porque alguns textos que nós vamos abordar nessa live, ela vai trazer verdades bíblicas para nós, para a minha vida e para a sua vida, e que talvez até desmascarem alguns dos pensamentos errados que nós temos. Vamos começar falando sobre o livro de Êxodo. O capítulo é o 12. Ele vai falar sobre a instituição da primeira Páscoa. Eu vou falar sobre o versículo 1 ao 14, mas você pode ler em casa, com o tempo, todos os 51 versículos, porque ele vai falar sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, para cada casa um cordeiro. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então, tome um só com o seu vizinho, se torne um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis contra para o cordeiro, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarás como ovelha e das tuas cabras, e guardarei até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel, para sacrificar à tarde. E tomarão sangue e colocarão aonde? Nas umbrais e nas ombreiras, nas vergas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas, comerão, ou seja, vai ter coisas amargosas. O pão não vai ter gosto, vai ter gosto de sangue. Ele fala: não comereis nada cru, nem cozido, nem água, porque o que estraga a nossa vida é o fermento que é jogado, e a gente tem a palavra de Deus pura e franca para nós, mas nós queremos colocar adornos nela. E ele diz o seguinte: e nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis ao fogo. Ou seja, nada deve sobrar, comam tudo. Tudo, tudo, tudo. Nessa Páscoa, o Senhor está nos revelando e nos mostrando que, sim, existem momentos amargosos da nossa vida, há problemas, a falta de gosto, nós queremos ter uma vida diferente, talvez ações diferentes, resultados diferentes, mas o Senhor fala que não é só isso que tem. Tem também raízes de amargura que nós precisamos engoli-la. Mas, acima de tudo, nada pode ficar de fora. Todos os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas, eles devem ser seguidos, um por um. E aí, esse nosso processo de conhecer a Cristo, conhecer o Senhor, conhecer a verdade o libertará, ela vai nos trazer uma verdade que talvez você não conhece. Porque se perguntar o que é a vida eterna, você que está nos acompanhando, sabe o que é a vida eterna? Quem pode nos responder aí o que é a vida eterna? Vamos ver João 17. João 17, o versículo é o 3. Ele vai explicar para cada um de nós o que é a vida eterna.
vai desmistificar para alguns o que é a vida eterna. Assim diz João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e reconhecer Jesus como seu único Filho. E conhecer isso mais, e mais, e mais, e mais. Isso é a vida eterna. O conhecimento de quem é o Senhor. Ah, mas o mundo fala que agora a gente vai ter pandemias, vamos ter problemas sociais, econômicos, políticos, vai haver guerra, há sim as especulações de uma nova ordem mundial, e tudo isso é para quê? O cristão está buscando nesse tempo conhecer quem é Deus. E não importa o cenário. Vocês querem ver um cenário perfeito? Quando Deus faz todas as coisas, ele faz um jardim. E nesse jardim é o cenário perfeito. E nesse lugar perfeito ele coloca o homem e a mulher, e eles não têm trabalho algum a não ser comer das delícias da terra e do melhor que Deus faz das suas mãos. E sabe o que acontece nesse cenário perfeito? O homem cai. Se você está buscando o cenário perfeito é porque você não conhece o Senhor e não está buscando conhecê-lo. Porque existe, inclusive, um provérbio que diz que o mar calmo não faz um grande navegador. Nós estamos sendo moldados nesse tempo, à imagem e à semelhança daquele que nos criou, que é o Senhor. No João 17, vamos ler o versículo 22 até o 26, e diz assim: E eu dei-lhes glória que a mim me desse, para que sejam um como nós somos um, e neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tu tens me amado, e como me tens amado a mim também. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tu tens me amado esteja neles, e neles eu esteja. É maravilhoso, porque conhecer o Senhor e permanecer conhecendo a Deus é a certeza que o Senhor Jesus estará em nós. E se o Senhor Jesus estará em nós, estiver em nós, então nós estamos no Pai. E aí ele fala que, por causa disso, eu lhes dei a glória. Agora nós temos acesso à glória do Pai Eterno por causa desse conhecimento de quem é Jesus. E nós não temos que conhecer quais são as grandes lideranças do mundo, as bocas que agora estão falando, quais são a forma do mundo sair dessa crise, mas nós temos que estar buscando aquele que de fato pode nos dar a glória eterna, que é o Senhor. E a vida eterna é essa, que conhecemos a Ele. Então você quer ter a vida eterna, achando que a vida eterna é morar lá numa rua de ouro, e tudo isso faz parte da morada que o Senhor foi preparar. Mas a vida eterna é conhecer quem Deus é e quem é Jesus, o seu Filho, a quem Ele enviou. E quando nós começarmos a buscar esse entendimento, o Senhor passa a morar em nós. E quando Jesus vem morar em nós, nós somos ligados aos céus e nós temos agora acesso à glória do Senhor. Por isso que Ele fala nesse tempo que aonde quer que Jesus estiver, nós estaremos com Ele. Então, quando Deus diz que o Pai e o Filho estão unidos, agora Jesus diz, nós estamos unidos pelo conhecimento que eles têm em mim. E aonde eu estiver, eles estarão comigo. Aonde que o Senhor está, na glória de Deus, e aonde nós estaremos, pelo pleno conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus, na glória de Deus também. Então, o que nós queremos nesse tempo? Buscar as vozes, as soluções, colocar a mão na nossa consciência, procurar novas fórmulas, novos métodos? Não. Deus não procura novos métodos, mas Deus procura homens que queiram ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Homens que, nesse tempo, se colocam como vasos de barro, porque se você vai olhar, Moisés não tinha nada, Moisés tinha na mão apenas uma coisa, um cajado. E esse cajado, ele não mostrava conhecimento, ele não mostrava poder,
Mas aquele que operou através de Moisés, esse sim tinha poder. Moisés não poderia ser grande porque as pessoas atribuiriam a Moisés o poder. Mas Deus opera na nossa fraqueza, diz Paulo. Quando nós somos fracos, então nós somos fortes, porque nós estamos dando o lugar devido para o Senhor na nossa vida, e aí o Senhor começa a explodir de dentro para fora e começa a se apresentar para cada um de nós, de fato, o seu poder e a sua glória. Só que isso só é possível se nós conhecermos quem é o Senhor, quem é o Jesus, o seu único Filho a quem Deus nos enviou. Em Mateus 26, nós vamos ter um processo importantíssimo. Mas existe um ponto em que Jesus janta em Betânia, na casa de uma mulher, a qual ela quebra um vaso de alabastro com um unguento de grande valor, e ela derrubou sobre a cabeça quando estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se. Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por um grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez-os preparar-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, aonde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez em minha memória. Olha a ação que essa mulher tem. Ela tem algo valioso nas mãos, custa dinheiro, custoso. Em tempos que havia pobreza, aqui a Bíblia diz, poderia ser comprado alimentos para os pobres, poderia ser a solução para os problemas, poderia, sim, de algum fato, ajudar na situação econômica, poderia ter ajudado no processo social, de arrumar muitos problemas sociais da época, mas agora essa mulher, ela faz algo que marca a vida dela, ao ponto de Jesus dizer que aonde quer que este evangelho aqui fosse pregado, seria lembrado dessa mulher. Agora eu quero discutir com os irmãos 7 perguntas, todas elas relativas ao que nós debatemos até agora. O que Cristo define como vida eterna? João 17:3. A vida eterna é única, é uma só, que conheçam ao Senhor como Deus poderoso acima de todas as coisas e conheçam a Jesus como seu único Filho, a quem ele enviou para a terra. A vida eterna definida por Jesus é esta, que conhecemos a Deus como único e verdadeiro, e a Jesus a quem nós recebemos por ele enviado. Como o cristão cresce em conhecer a Cristo? O que Cristo pede ao Pai que seja dado para nós está em João 17:22. Eu lhe dei glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Como é que Cristo quer que nós venhamos a buscar dele mais e a crescer como cristão, sendo um com os outros? A unidade da fé, a unidade do amor. Quando nós nos tornamos um, então nós somos a igreja de Cristo na terra, porque nós somos o corpo. E se uma pessoa está fora do corpo, se um dedo está fora do corpo, aquela parte do corpo não tem mais vida, ela é morta. Apesar de continuar sendo parte integrante do corpo, mas ela fora do corpo está morta. Só que não acaba essa história aí, porque aquela parte do corpo que falta em mim me traz dificuldades para caminhar, me faz dificuldades para as ações do corpo de Cristo. O Senhor está esperando você que está fora retornar, porque até mesmo para a própria igreja, a importância sua é muito grande. Nessa unidade de crescimento do conhecimento de Cristo, necessita de que cada um que está na igreja se una ainda mais,
mas aquele que está fora, retorne para os braços do Senhor. Qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado daquilo que Cristo quer? Está em João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Quando nós unimos ao Senhor, quando nós buscamos esse Deus e somos unidos um com o outro como igreja, quando a igreja é unida, então as pessoas veem Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela só vai ver Cristo quando a igreja estiver entrelaçada, unida e juntas. Quando as pessoas estiverem caminhando para o mesmo lado. Você sabe que um pé está virado para o mesmo lado do que outro pé. Porque se ele estiver virado para trás e outro para frente, não tem como caminhar, porque um puxa para lá, um puxa para cá. E assim mesmo são as mãos, assim mesmo é o nosso corpo. Ele converge numa mesma direção. Ele anda numa mesma direção. Ele não tem ações, cada membro vai para um lado, mas não. A Bíblia fala que o Senhor é a cabeça da igreja, ele é a mente pensante, e nós caminhamos segundo aquela voz que vem do alto. E a voz do alto nesse tempo é a união dos seus povos, é a união das igrejas, é a união dos cristãos, é a união de cada um de nós com Cristo. Para que quando nós unirmos como cristãos, o Cristo seja revelado às nações. Então esse é o que o Senhor tem nos chamado nesse tempo, para nos unirmos com Ele. E como é que Deus é conhecido? Como Cristo se tornou conhecido? João 17, 26. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e ele esteja neles. Por que isso é necessário nesse tempo? É necessário essa união entre os irmãos para que o amor de Cristo, o amor de Deus, superabunde a nossa vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde havia corrupção, agora então a santidade. Aonde as pessoas andavam de cabeça baixa, tristes, amarguradas, agora o amor de Cristo nos transforma. E esse amor sendo transformado, nos levando para frente, é o amor que é derramado pelo Senhor nessa união com o Pai. E isso faz com que, com esse amor em nós, nós possamos conhecer quem é o Senhor. E nós iremos conhecer mais através do quê? Do amor. Em Mateus 26, 7 a 12, ele fala de algo importante, que é o significado da atividade de Maria. Mateus 26, nós acabamos de ler, vai falar da mulher que joga o unguento sobre Jesus. Essa atividade, ela é importante, mas o significado dela é ainda mais importante, porque ela tinha nas mãos dela algo valoroso, mas valoroso aos olhos de quem? Aos olhos do homem. O homem está sempre impregnado com esse negócio de valores, de dinheiro, ele quer sempre arrumar uma solução para as questões sociais, para ajudar os pobres, para dar alimento. O homem está sempre buscando esse humanismo, mas esse humanismo não é uma fé reformada. O humanismo não é algo que te leva para o céu. Fazer a vontade dos homens ou arrumar a solução para os problemas dos homens não te coloca mais próximo de Cristo, não te coloca mais próximo de Deus. O que te coloca próximo de Deus é você abrir mão de todos os valores terrenos e busca o Senhor. Ela derrama sobre a cabeça de Jesus um unguento poderoso. Só que essa ação era um preparo, porque daqui a 2 dias seria a Páscoa naquele tempo. Seria Jesus pregado, seria Jesus colocado na sua cova. Ela preparava Jesus. Você tem preparado Jesus para as nações, para os da sua casa, para a sua rua, para a sua cidade. Você tem preparado o seu coração, você tem preparado a visão do céu para as pessoas, para que elas possam receber esse Jesus glorificado, para que elas possam ver essa ascensão de Jesus, essa morte, essa crucificação, e mais do que isso, a ressurreição de Cristo. Ou você está impregnado com os valores dessa terra? Com o unguento, com aquilo que tem dentro, com os valores que isso representa para as pessoas? Você sabia que se você hoje comprar uma casa no valor de 10 milhões de dólares, não vai muito tempo que você vai ter o desejo de comprar uma com valor maior ainda? Ou se você comprar você sempre quer ter um carrinho, nem que seja um Fusquinha, não importa qual carro que seja, e se o Senhor te abençoar com isso,
Você não vai se satisfazer por muito tempo, você vai precisar de um carro melhor. Ou seja, o buraco que tem aqui dentro do homem, ele é muito grande e ele não é satisfeito pelas coisas da terra. O que satisfaz o homem são as coisas do céu. O que satisfaz o homem é a presença de Deus, o conhecimento da glória dele, aquilo que ele é, aquilo que ele representa para nós. E quando nós buscarmos esse poder que vem do alto, então todas as coisas perderão valor aqui na terra. Então você vai ter um vaso de unguento na mão e aquilo não vai ser nada para ti. Por quê? Porque o melhor de tudo é a presença do Senhor na tua casa. Jesus está naquela casa, as pessoas não valorizaram o que tinha de melhor, que era a presença de Deus. Mas antes elas ficaram pensando nesse valor que eu vou perder. Ué, mas eu preciso fazer uma hora extra. Imagina agora, quando nós voltarmos à normalidade dos tempos, vamos ter que correr atrás da máquina. Precisamos fazer dinheiro, o que vai acontecer do mundo? Nós vamos falir, tudo vai acontecer. Não, esses valores todos não são nada perante um Deus tão grande. Perante aquele que é o nosso Pai, aquele que está junto de nós, está caminhando conosco. Quem pode dar uma única palavra e o mar ficar tranquilo? Senão o Senhor. Quem pode? A Bíblia diz que essa mulher colocou o coração dela no Senhor Jesus porque ela conhecia quem Ele era. A pergunta que faço para você nesse tempo é: onde está o teu coração? Porque a Bíblia fala que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Isso mostra que o tesouro da Maria estava no céu. O tesouro da Maria estava nas coisas do céu, nas coisas de Deus. E isso fez com que por mais valor que tivesse aquilo ali na mão dela, palpável, isso a Bíblia diz que ela vai se extinguir. E o exemplo maior nós temos agora. Glória a Deus que nós vivemos um tempo em que nós olhamos a grande nação, Estados Unidos, passando por problemas iguais a qualquer nação, aonde o dinheiro, o dólar, que vale 5 não sei quanto aqui no Brasil, não vale para nada. Você pode ter o melhor plano de saúde agora, que você não vai ser atendido por primeiro. Não adianta nada, por mais grana, melhor lugar, porque as pessoas queriam ir morar na Europa, queriam morar nos Estados Unidos, porque lá sim tem condição de vida melhor, porque lá as coisas andam, as coisas caminham, e agora todo mundo está querendo que a embaixada brasileira vá os buscar, porque não existe solução nessa terra. Não importa o nome que governe o Brasil ou o nome que governe o mundo, não há solução na terra. Só existe uma única solução, que é o Senhor Jesus. E quando você está com o seu coração nele, assim como Maria estava com o seu coração nele, as coisas da terra não faziam mais diferença para ela. Alguns podem olhar e dizer: ué, nessa hora você devia estar fazendo uma hora extra, criando um projeto para que você ganhe mais dinheiro, e você está ouvindo uma live falando do Senhor. Para muitos, a Bíblia fala que isso é loucura. Ai, como eu amo ser chamado de louco. Porque eu sei que nada o Senhor vai me deixar faltar. Nada. Eu vou dizer para os irmãos que certa vez a minha esposa, num debate aqui em casa, ela me dizia assim: ué, você fica aí, você acha que vai cair do céu? Se você acreditar na Bíblia, se você é um cristão de verdade, quero te dizer, irmão, vai cair do céu. Eu creio que vai cair do céu. Ou nós estamos vendo um momento de ser cristãos de verdade, e ou você crê no que está escrito aqui, ou você não crê. Ou você leva a sério o que está escrito aqui, ou você não pode crer nisso. Quando Deus manda Moisés preparar o cordeiro, ele fala: coma todo o cordeiro, não deixe nada de fora. Esse alimento preparado para a Páscoa é todo. Existe raízes amargas, existe o pão asmo que não tem gosto algum. Mas nisso está a presença de Deus, preparando o povo para um grande acontecimento e um grande milagre. No dia seguinte, o povo que andava em escravidão foi liberto com a mão poderosa do Senhor os livrando. E às vezes nós não queremos comer essa raiz amarga. Às vezes nós não queremos comer esse pão asmo. Às vezes nós não queremos, não, deixa só uma partezinha hoje. É tempo de nós comermos tudo.
tudo, 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 tudo. E o Senhor é fiel. A Bíblia fala que ele não é homem nem filho do homem para que minta. Você tem que começar a crer nisso que você diz e professa ser. Você é um cristão de verdade, filho de Deus? Então comece a crer nas verdades que Deus tem falado aqui nesse lugar. Por isso que o nosso objetivo hoje é dizer para ti, meu amado irmão, busque conhecimento de Deus. Busque conhecer quem Ele é. E você vai ver que todas as palavras proféticas, todas as ações que Deus planejou, todas já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Todas elas. Todas elas. É tempo de nós crermos na palavra do Senhor a respeito da Bíblia, do seu povo, daqueles a que ele comprou com um alto preço, sangue na cruz do Calvário, daquele que eles não chama mais de escravo, mas chama de amigo, aquele que ele diz, e todos quanto receberam Deus poder de ser chamados filhos de Deus, e agora você se intitula como filho de Deus, e a Bíblia fala que isso é por fé, porque a gente precisa crer naquele que não vê, e então isso é uma decisão de fé. E se você tem fé no Senhor, então você é chamado filho dele. E o filho dele, aí eu quero chamar a atenção para algo importante nas parábolas. Ele fala 3 parábolas na sequência. Ele fala da dracma perdida, da ovelha, das 100 ovelhas, das 99 e uma que se perde. E depois, na sequência, ele fala do filho pródigo. E você vai ver que nas 2 primeiras, se faz de tudo para procurar. O pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma. Na outra, acontece que eles fazem de tudo para encontrar aquela dracma perdida, mas quando chega no tempo em que ele fala sobre o filho pródigo, o filho sai de casa e o pai não faz nada por ele. Ai, Senhor, sabe por que o Senhor não faz nada para buscar aquele filho? Porque o filho sabe o endereço da casa do pai. O filho sabe aonde encontrar o seu pai. Não importa onde você esteja, você sabe aonde é o lugar certo para você estar. Você sabe o endereço do pai. E não adianta ninguém levantar móveis, não adianta ninguém levantar clamor e oração por sua vida. Você precisa buscar a casa do pai. Você precisa fazer o caminho de retorno, convergir daquele lado que você estava andando e voltar para a casa dele. E mais, ele está te esperando de braços abertos nesse momento, para se tornar um com a igreja, um com Cristo e um com o Senhor. É um amor maravilhoso. Amor igual esse não há. Um amor que foi, apesar de toda dilaceração que teve por parte do homem, ele fez isso porque nos amou. Quanta dor, mas ele não fez com peso no coração. Ele fez com amor. Ele fez com amor porque ele sabia que era o certo a fazer. Assim como nós, nesse tempo, nesse momento. Apesar de todas as palavras, as bocas proféticas, as lives, as palavras que estão sendo ditas, tudo que está sendo comentado nesse tempo, nós sabemos o lugar certo para ir. Nós sabemos o endereço certo para bater na porta e dizer, Pai, estou de volta. Estou de volta. E a Bíblia fala que há maior festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando Deus chama Adão, logo depois da queda do homem, ele não diz assim, Adão, o que você fez, meu filho? Mas ele pergunta, aonde você está, Adão? Deus não levou em consideração o pecado dele, mas o lugar que ele estava. Assim como o filho pródigo, o pai não olhou para o pecado dele, por ter jogado toda a herança fora, por ter ficado dias e dias longe. O pai olhou para uma única coisa. Esse meu filho que estava perdido, ele voltou para casa. O lugar que ele está agora é a minha casa, é o meu coração. É tempo, meus amados,
de nós buscarmos o amor. O amor se fez carne e habitou entre nós. Um amor que não leva em consideração a dor, não leva em consideração a dilaceração que teve, mas leva em consideração um projeto maior. Como um todo, o Cordeiro. Não deixe partes de fora. Aonde você estiver na sua casa, aonde você estiver, busque nesse tempo agora, nesse momento. Faça uma oração ao Pai. Faça uma oração ao Pai pedindo que Ele transmita o amor novamente para dentro do teu coração. Mas não o amor qualquer. O amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos reuniu. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos faz um com Jesus e um com Deus. É tempo de nós buscarmos o Senhor. É tempo de nós nos tornarmos um com o Senhor, um com Cristo. E não importa, Deus não está olhando nesse tempo qual é o pecado maior, qual é a parte sua que Ele detesta, mas Deus está olhando para um todo e está dizendo, esse é a minha imagem e a minha semelhança. E eu estou de braços abertos esperando na minha casa, no lugar em que você sabe aonde encontra, aonde o encontra, aonde encontra Deus. Quero te convidar nesse tempo para fechar os seus olhos aonde você estiver, para junto nós fazermos uma oração para que o Senhor possa transmitir ao seu coração nesse tempo o amor de Cristo que nos une a Ele, que não leva em consideração o nosso pecado, mas antes justifica com o sangue da cruz, mas isso é fé. Crer no Senhor Jesus. A todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos e chamados os filhos de Deus. Jogue fora todo o seu pecado. E por causa desse pecado, não fique aí, o Senhor não. Deus não falou para Adão qual foi o teu pecado. Ele disse, aonde você está? Aonde você está nesse tempo? Aonde você está agora? Aonde você está agora, o Senhor vai tocar o teu coração e dizer, ei, volte para a casa do Pai. Volte para os braços do teu Pai, que está te esperando com uma festa armada. Há uma festa muito grande sendo elaborada no céu para a tua volta nesse tempo. Não leve em consideração aquilo que você tem feito, mas leve em consideração aquilo que você vai fazer na união com o Senhor, no conhecimento que você está buscando dele e nele. Ele joga assim, tudo no mar do esquecimento. Porque ele é um Deus que nos amou primeiro, está de braços abertos nos guardando, aguardando a cada um de nós. E não importa onde nós estivermos, é tempo de voltar para os braços do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, ó com grande amor, ó com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Porque quando nós nos aprofundamos nesse conhecimento, aí nós conhecemos quem é o Senhor. E nós podemos conhecer que esse Deus, que é o Deus de amor, que é o Deus de paz, é um Deus de justiça, mas que nesse tempo está mostrando o seu verdadeiro amor a cada um de nós. Um amor que não leva em consideração o medo, não leva em consideração a dor da sua barriga, não leva em consideração o mal que está ali fora, mas leva em consideração o plano eterno que o Senhor já tem feito desde a eternidade. E nesse plano como um todo, cada um de nós faz parte. E o Senhor tem nos reunido, tem nos unido para mostrar ainda mais quem o Senhor é. Que nesse tempo, que nessa hora, que agora, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor, a Bíblia fala que sonda os corações, ele penetra o lugar mais fundo na alma, e ele é apto para tocar as juntas, a medula, onde nenhum homem pode tocar. Lá o Senhor pode estar. E o Senhor vai desenterrando tudo que tem de mais profundo. E, aliás, além de saber de todo o nosso mal e o nosso pecado mais profundo e mais escondido, o Senhor olha para nós
e nos chama novamente para a tua presença. Quão grande amor é esse? Quem pode suportar a esse amor? Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu estou no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna? E a vida eterna é essa, que conheça o Senhor como o único Deus e grandioso, e o seu Filho Jesus Cristo, aquele a quem o Pai enviou. Que nós possamos crescer nesse conhecimento de quem é Deus e quem é Jesus. E todas as outras coisas, não importa se é unguento, não importa se é moedas de ouro, de prata, não importa se for bens materiais, tudo isso caia por terra. E o grande valor nosso seja tão somente conhecer o Senhor. Essa é a nossa oração nesse tempo. Que o Senhor abençoe a cada um desses meus amados irmãos que estão agora junto conosco aqui, orando e ouvindo essas palavras. Que o Senhor possa tocar os seus corações, que o Senhor possa virar o seu rosto para cada um deles. E aonde eles estiverem, a paz do Senhor, o poder do Senhor esteja sobre a vida deles, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo amor e paz. E acima de tudo, que o Senhor possa crescer cada vez mais na vida de cada um deles. É nossa oração nesse tempo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Amém, querido. Acho que eu estou dando alguma coisa aí. Mas é isso aí. Que Deus nos abençoe. O filho sabe o endereço do Pai.